Hoje é dia 8 de outubro de 2012, agora já passa das 11 horas da noite. Acredito que eu esteja bem próximo já do dia 9. Estou aqui no estúdio BioUrba, o primeiro estúdio dentro de uma ocupação habitacional aqui na cidade de São Paulo. Quero registrar com esse vídeo algumas coisas. A ideia do estúdio, e como eu vejo esse espaço dentro do contexto e a problemática urbana de São Paulo. Eu vou começar, portanto, a discorrer sobre a ideia do estúdio dentro de uma ocupação habitacional. Essa ideia nasceu por um acaso. Sempre tive vontade de executá-la, mas pouco ou quase nada me empenhei na execução ou nesse único propósito. Ele acabou acontecendo. Foi um desdobramento de uma ação e hoje é a consequência de um ato tomado há mais de 4 meses. Esse estúdio fica dentro de um prédio de 4 andares, com mais de 96 famílias e 365 pessoas que vivem nesse espaço. Eu ocupo o primeiro andar, um espaço mais ou menos de 7 metros quadrados, e a ideia do estúdio é produzir arte pública. Eu quero que esse espaço sirva para esse propósito, para o desenvolvimento da arte pública, para o estudo do conceito arte pública e mais ainda para a criação, processo de criação, do que seria a arte pública no século XXI, do que seria ou do que é a arte pública engajada com uma temática, a temática habitacional, e dentro de um contexto ou da problemática metropolitana de São Paulo. Eu parto de um pressuposto conceitual, que é a Semana de Arte Modernista, ocorrida em São Paulo em 1922. Quero rever toda a produção intelectual da década de 50 em arquitetura, urbanismo e nas artes visuais. Quero rever todos esses criadores, todos esses feitores, que eu acredito ser a base simbólica do nosso imaginário hoje. Eu quero rever com um propósito. A Semana de Arte Moderna, realizada no 22, feita por Mário de Andrade, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, o Pignatari e a Tarsila do Amaral, chamado Grupo dos 5,
precisa ser revista e recontada essa história. Principalmente os ismos que eles trouxeram. Começado pela Anitta, quando foi estudar na Alemanha, em Berlim, em 1914. Eu acredito que nós estejamos em um momento de rever essas correntes trazidas por essas pessoas. E principalmente nos aprofundar na produção artística, intelectual, literária, produzida pelo Mário de Andrade, e o seu posicionamento de não sair do Brasil e sim ficar no país e adentrar ao interior, uma espécie de bandeirante cultural. Eu acredito que somente assim nós poderemos nos desvencilhar de alguns ismos, de alguns problemas estéticos, logo político, e criar ou encontrar uma nova saída estética, logo política. Ocupar um espaço dentro de uma ocupação habitacional, antes de tudo, é uma ação política, com consequências estéticas, obviamente. Não há a separação nem de uma e nem de outra coisa. Tudo que eu produzo aqui dentro, com o apoio e com a intervenção direta de todos os moradores, é arte pública legítima, conceitual. Se existe uma definição de arte pública, ela deveria ser mais ou menos assim. Arte pública é um processo criativo do qual é realizado em conjunto com a comunidade, com uma comunidade, e destinada para o espaço público. São múltiplos atores que produzem, que intervêm na realização material de uma ideia. O Estúdio Biourban nasce, portanto, com esse propósito, inserido na problemática, dentro da problemática paulistana de habitação e, mais ainda, do direito à cidade. Que cidade nós queremos? Qual São Paulo nós queremos? Uma São Paulo inclusiva, uma São Paulo onde exista múltiplos atores que dialogam, produzem, se expressam. Ou uma São Paulo apartada, com espaços predestinados para receber o que é, por definição antecipada, o que é arte ou não, ou se é uma cidade laboratório, uma cidade experimental, que aceita e recebe as proposições que ocorrem em suas veias. Eu estou no bairro do Cambuci, região central da cidade, mais ou menos 15 minutos a pé da Praça da Sé, discutindo o conceito de arte pública dentro de uma ocupação habitacional. Essa ocupação resiste há mais de 12 anos, vai completar 13 anos agora, em dezembro. E eu percebo a pertinência do espaço e das ideias quando eu vejo crianças, adolescentes, adultos se dispondo a produzir, a refletir essa mesma questão, tornando-se atores e donos de sua própria
história. É com uma grande satisfação que eu analiso essa trajetória e vejo quanto sentido faz questionar a Semana de Arte Moderna, os modernistas e o artista de hoje. O que é o artista? Se existe uma pergunta que deveria ser feita, não é mais o que é arte ou qualquer outra coisa, mas o que é ser artista? O que é ser artista? Quem é artista?